Glorificar ao Senhor nessa noite, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua mão que tem sido estendida para, aleluia, em direção à tua igreja, em direção para com a nossa vida, nos sustentando cada dia mais, amém? É um culto de vitória, é um culto de oração, amém? E os nossos desafios, eles só se vencem na oração. Quero adorar o Senhor com a canção que tem pelo título Desertos, e nós temos essa convicção de que a gente vai vencer. E de antemão, já avisar para os irmãos que dia 31, que dá no sábado de julho, né? A gente conversou, eu fiz 19 anos de ministério ontem, 19 anos, a qual o Senhor ele tem nos confiado, outorgado esse ministério, tanto da pregação quanto do louvor. E em comemoração, esses 19 anos de ministério que não podia passar batido, dia 31 de julho nós vamos fazer a primeira live missionária. Também vai ser ao vivo, vai ter sorteio. E toda ajuda que entrar nessa live, a gente vai converter em cesta básica, cobertor, né, na nossa obra missionária, a qual nós estamos fazendo. Então, já deixo aí o convite para os irmãos que estão em casa, né, para estar assistindo. Depois nós vamos estar divulgando cartaz com as informações. E eu creio que vai ser uma bênção. Amém? E se você tiver o desejo no seu coração de contribuir com essa obra, faça isso, porque Deus ele se agrada daquele que abençoa com alegria. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção chamada Desertos. Deus ele tem o melhor para você. Aleluia. Glória a Deus. Deserto. Quem é que gosta de passar pelo deserto, né? Mas deserto é um caminho necessário. Te convido a abrir sua Bíblia no tema desta campanha, que se encontra em Efésios, capítulo 3. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 13 e 14. Nós estaremos lendo apenas esses dois versículos. Amém? Versículo 13 e versículo 14. Que diz assim, Efésios, capítulo 3, versículo 13 e 14. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O tema desta campanha é por esta causa, me ponho de joelhos. Me ponho ou me coloco. Pode tomar seu assento. Amém? Nós cremos que Deus ele se faz presente aqui neste lugar. Amém? Todos os cultos, eles são importantes, são necessários para o nosso crescimento, né? Antigamente, eu me recordo que o dia que a gente ficava em casa, a gente sentia aquela necessidade, vontade de estar cultuando. Infelizmente, agora diminuiu a quantidade de culto e parece que os irmãos estão gostando, eu não entendo isso, né? Eu não sei se é a minha criação, se é o jeito, porque eu sinto falta, irmãos, né? Eu sinto falta, eu dou meu jeito de estar cantando em casa, fazendo o meu culto, falando com Deus, entro em live, vou falar com o povo, porque nós temos essa necessidade de falar com Deus. Não é uma questão de aparecer, de se mostrar quem canta bonito, quem canta feio, quem fala bonito. É uma necessidade de buscar a Deus. E se a gente fosse observar, esse tempo que a gente passa na casa do Senhor, às vezes passa 10, 15 minutos e o povo já está desesperado para ir embora. Irmãos, não é nem um dízimo, não é nem um terço, na verdade, do que nós deveríamos ofertar para o Senhor em gratidão. Mediante tudo que Ele faz pela nossa vida, por mim, por você, aleluia, não é nem um terço, aleluia, que nós oferecemos para Deus, amém? Então, que a gente venha despertar. Eu sei que você está aqui nessa noite, você tem o seu compromisso com o céu, mas eu estou falando com quem está ausente. Eu sei que tem muitas vidas que estão ouvindo. Se você pode estar na casa do Senhor, mesmo em tempo de pandemia, né? A gente tem aqui tudo separadinho, tem álcool na entrada, os microfones são separados. O pessoal está tudo usando máscara, tudo isso aqui para nos prevenir e para nós podermos adorar e cultuar o nosso Senhor. Então, se você pode, tem essa condição de estar na casa do Senhor, faça isso. Foi tão interessante. Ontem eu estava ministrando em um local, fiquei muito feliz, e eu vi um tanto de idoso lá, e eu fico feliz quando eu vejo essas coisas, porque o povo novo parece que está com medo e os idosos estão se arriscando, né? E é engraçado essas coisas, nós temos que nos despertar, irmãos, né? É preocupante porque Jesus está à porta, Ele bate, e interessante seria se Jesus voltasse para buscar só quem está na igreja. Eu acho que esse local aqui estava lotado, não estava, irmã Irani? Estava lotado, mas o povo está desapercebido.
E a Bíblia diz que se o povo soubesse, o pai de família, a Bíblia que diz, soubesse a hora que o ladrão ia, né, entrar na sua casa, ele ficava atento. A Bíblia diz que eram 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. Todas dormiram, a Bíblia diz que todas dormiram, mas 5 tinham ali azeite em suas lâmpadas, né? Azeite, elas estavam preparadas, mesmo dormindo. Note que todas dormiram, né? Mas tinha 5 ali que estavam preparadas. Estavam preparadas, e nós temos que preparar. Colocar azeite, aleluia, em nossos vasos, fazer a manutenção do nosso altar, porque isso tem que ser diário, amém? É tão interessante, e a palavra do Senhor é a palavra que nos alimenta, é estar na casa do Senhor, buscar a sua presença, a constância da sua presença, que nos enche, que nos alimenta, e aí nós queremos ser cheios, queremos receber, queremos ser libertos, mas não queremos renunciar, não queremos buscar, não queremos descer na presença do Senhor, e isso é preocupante, né? Porque o caminho dos céus, aleluia, ele ainda é estreito, não passou por reforma, e para chegar lá, só vai afunilando, né? Só vai ficando cada vez mais difícil. Então, cada vez mais nós temos que buscar, cada vez mais nos santificar para poder passar por este caminho, passar por essa porta, porque nós não vamos entrar lá com bagagem. Amém? Então, quando eu vejo esse tema aqui, a oração, por essa causa eu me coloco de joelhos. Estar de joelho é algo de humilhação, pelo menos aqui dentro da Bíblia Sagrada, quando alguém se colocava de joelho na presença de alguma pessoa, significava não só que essa pessoa estava ali se humilhando, e também sinal de reverência, né? Quando as pessoas se colocavam ali de joelho na presença de alguém. E quando eu vejo alguns exemplos dentro da Bíblia Sagrada, eu vejo Sadraque, Mesaque e Abidnego, né, não se prostrando ali aos deuses. A Bíblia diz também que Daniel orava 3 vezes ao dia, em sinal de reverência. Ele estava na Babilônia e mesmo assim ele tinha uma vida diária, contínua de oração com Deus. Eu vejo esses jovens aqui não se prostrando, e é tão interessante que o fato de não se prostrar e ter seu nome convertido ali para a região a qual eles estavam, dentro da Babilônia, mesmo tendo seu nome convertido a deuses daquela época, dentro do seu coração ainda havia um desejo de ser santo e se reverenciar somente a Deus. E quando eu olho aqui para Efésios, Paulo falando para o povo, eu estou me colocando de joelho por estas causas, aleluia, eu vejo a verdadeira oração, eu vejo que este homem está tendo uma necessidade muito grande, e essa necessidade é provocada pela necessidade de ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz no início, aleluia, do capítulo, que Paulo, ele tinha acabado de ser preso, ele tinha sofrido açoites. Quando Paulo escreve a carta aos irmãos de Efésios, esse texto, capítulo 3, versículo 14, ele estava aprisionado em Roma. Agora, uma pessoa que está aprisionada ainda está pensando em orar, né? E as pessoas estão presas hoje, o que elas querem é a sua liberdade, independente da situação a qual Paulo estava. Ele estava escrevendo uma carta para os, aleluia, os cristãos ali em Efésios, e a Bíblia diz que ele estava aprisionado. E essa cidade não era fácil. Os cristãos de Efésios não era fácil. E por isso Deus já tinha enviado Paulo ali, aleluia, para uma grande missão. E nessa viagem, Paulo ele faz um relato em Atos, capítulo 18, e ele lembra que esta carta foi escrita quase 10 anos depois da sua primeira viagem. É interessante que ele confronta nessa primeira viagem a religiosidade. Na época a cidade era muito próspera, era uma cidade portuária, era uma cidade onde os navios atracavam, só que todo o povo que se encontrava ali era um povo idólatra, que tinha por deusa Diana. A Bíblia diz que é a deusa da lua e da caça. Aquele povo se voltava ali, aleluia, não só para a apostasia, como para a idolatria. E o intuito de Paulo agora é escrever essa carta para os irmãos que estavam em Efésios, é fazer com que os cristãos que se encontravam ali fossem servos fiéis e cumprisse o seu papel.
Agora você ser cristão, tendo seu líder preso, não estando presente, numa cidade que é voltada para a idolatria, numa cidade que é próspera, aleluia. E Paulo, ele escreve uma carta, não é abençoando e dizendo, estou satisfeito com vocês, mas é confrontando. E o confronto faz que muitas das vezes, muitas pessoas retrocedam, porque não estão preparadas no âmbito espiritual de renunciar. E isso é muito preocupante. Nós precisamos estar dispostos a renunciar a nós mesmos, a nossa carne. Que está disposto a renunciar aos prazeres da carne para poder agradar a Deus. Paulo estava confrontando os cristãos que estavam ali porque eles estavam desanimados. Eles estavam frios espiritualmente, tá? E o intuito dele é fazer com que os cristãos que estavam ali se mantessem firmes no propósito. E isso é uma das coisas mais difíceis hoje. Nós começamos um propósito, naquela empolgação, e no meio do caminho, quando surgem as adversidades, a tendência é o quê? É você esfriar, desanimar, abrir mão do processo, abrir mão do propósito. E Paulo, ele está dizendo, você começou e é necessário você ir até o fim. Deus, ele não tem prazer, Norma, naquele que começa. Ele tem prazer naquele que começa e vai até o fim. E quantas pessoas têm largado a sua cruz, têm largado o seu propósito, têm largado a renúncia, a vida de santidade no meio do caminho porque apareceu obstáculos e desafios para você. E eu sempre costumo dizer que vida de cristão não é uma vida de facilidade. Eu podia enumerar aqui diversas coisas, aleluia, eu podia enumerar diversas coisas aqui que muitas das vezes vêm para poder fazer você perder o equilíbrio, a paciência, deixar de ser cristão. Principalmente, um dos principais pilares é os defeitos. A gente não consegue lidar com defeito alheio. Esse é um dos principais pilares. E quando alguém faz alguma coisa que te incomoda, a nossa reação já é brigar, é discordar, é não gostar, porque a nossa tendência é gostar das qualidades. E quem gosta dos defeitos? Só que Paulo, ele não está criticando os defeitos, ele está dizendo, eu preciso que vocês usem esses defeitos para se aperfeiçoar e cumprir, aleluia, o propósito de Deus. Eu preciso que vocês trabalhem em cima desses defeitos. Eu preciso que vocês batalhem. Aleluia, ele estava falando a respeito de união, salvação pela graça, nova vida em Jesus, a unidade da fé. Os 5 ofícios apostólicos, santidade, batalha espiritual, a perseverança na oração. As pessoas têm tanta dificuldade em perseverar. Começa no entusiasmo. Busca e vai para a campanha, sobe monte, desce monte, aí Deus não respondeu. Passou um mês orando, Deus não respondeu, já não vou mais. Não quero mais, não vou buscar. Vou para aquele culto da vitória, para quê? Não estou nem vivendo uma vida de vitória. Aleluia, vou lá buscar o quê mesmo? Tanto tempo orando e Deus não respondeu. Nós queremos que Deus faça as coisas dentro do nosso tempo. E se Ele tem o controle do tempo, Ele não tem obrigação de fazer as coisas pelo nosso querer e nem porque nós achamos, aleluia, que Ele tem que fazer. Apóstolo Paulo era um homem de fé, um homem determinado, porque ele estava embaixo de um envio, aleluia, determinado por Deus. Porém, no capítulo 3, ele está se alegrando em ser prisioneiro. Ele não está amaldiçoando, ele não está murmurando, não está questionando e nem reclamando. Ele está se alegrando, aleluia, porque ele está preso por amor à obra de Deus, pela igreja do Senhor. Paulo, ele sofre perseguição, açoite, humilhação, acusação, calúnia, apedrejamento, fome, frio, cansaço, dor, tribulação. Todas essas coisas por causa do evangelho. E mesmo assim, ele está firme no propósito. E alguém critica você, primeira coisa que você quer é sair da igreja, é sair de determinada área que você esteja exercendo porque alguém te criticou. E isso me preocupa, esse cristianismo que nós estamos vivendo hoje me preocupa. Porque nós não estamos dentro da casa do Senhor por causa de Beltrano, por causa do fulano, por causa do amigo, por causa de liderança, nós estamos aqui unidos em um mesmo propósito. É certo que teremos afinidade no decorrer da nossa vida com algumas pessoas a mais, com outras pessoas a menos, mas isso não nos torna melhores.
Nós estamos aqui por causa de um propósito, e o propósito é chegar até Deus. Paulo está dizendo, eu aprendi a lidar com tudo. Paulo, ele vai dizer certa feita, ele diz assim, eu aprendi a padecer necessidade, a servir a Deus na escassez, tendo abundância, eu aprendi a servir a Deus, estando, aleluia, com a minha cobertinha, e estando com frio também, eu vou servir a Deus, preso ou livre, eu vou servir a Deus, tendo comida ou faltando comida, eu vou servir a Deus, porque ele entende que o projeto e o propósito é maior e não pode ser impedido, ele entende que o objetivo dele, aleluia, pregar a palavra de Deus e é chegar no céu. E ele não vai se limitar, aleluia, à condição humana ou tribulação que ele vai passar. E nós nos limitamos. Mediante isso, a graça de Cristo foi sobre ele, pelo Espírito Santo concedido, a revelação, tanto do conhecimento dos mistérios de Deus. E revelação essa que pode ser dada até inclusive no dia de hoje. Paulo mostra para aqueles cristãos que todos são cordeiros, participantes da promessa. Você é filho, você é herdeiro. E o que acontece? O diabo, ele quer roubar isso de você. O diabo, ele não fica feliz em saber que você é filho, que você tem esse privilégio de poder estar adorando, que você, aleluia, que Jesus morreu por você. Ele não aceita, ele não quer, e é por isso que ele tenta roubar a tua paz, a tua alegria 24 horas, porque o primórdio de Satanás é destruir a nossa felicidade, é acabar com a nossa paz e querer destruir a nossa família. Ele perdeu o que ele tinha de mais precioso, e agora a missão principal dele é nos lançar no inferno, mas está repreendido em nome de Jesus. E é por isso que nós temos que estar vigilantes. O que eu quero dizer? O diabo está tentando roubar a igreja, a herança que nós adquirimos mediante Jesus na cruz do Calvário, uma herança que nós somos participantes que atua por direito. Não permita que o inimigo ele venha roubar a tua herança. E aí Paulo ele começa a apresentar o testemunho do ministério da igreja em Éfeso. Ele começa a contar o seu testemunho. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Paulo, ele não está dando testemunho de outras pessoas, ele está dando testemunho dele mesmo. Nós somos carta a ser lida. O maior testemunho é você mesmo. Nós que damos o nosso testemunho. Através das nossas ações, através do que falamos, através de como nos portamos mediante a sociedade, o maior testemunho somos nós que damos. E esse testemunho, ele não é falado. Não sou eu que falo, irmã, eu sou uma bênção, eu sou a missionária que canta, que prega. Não sou eu que dou esse testemunho. Quem vai testificar quem eu sou é as pessoas que estão me vendo na minha convivência, meus vizinhos, meus familiares. E Paulo, ele está dando o testemunho dele, ele está dizendo, eu não estou falando dos outros, eu estou falando daquilo que eu estou vivendo. Por isso, eu quero te fortalecer. Ele começa a falar que a tribulação, a luta que ele estava vivendo, tinha um propósito. E ele diz, portanto, se fortaleça. No versículo 13, ele está dizendo, não se entristeça, não desanima pelo que eu estou passando. Porque tudo que eu estou passando é para a glória do nome de Deus. Portanto, eu peço para vocês, não desfaleçam nas minhas tribulações. Aleluia por vós, por isso, aleluia, pois nisso está a vossa glória. Se você se atentar no versículo 1, ele estava preso por amor aos gentios. E aí, possivelmente, os fiéis da igreja a qual ele está escrevendo a carta, está desmotivado, desanimado e entristecido por causa da prisão de Paulo, que era seu líder. E aí eles estão pensando, se Paulo foi preso, ele que dava testemunho, ele que era cheio, ele que pregava, e era isso e aquilo, o que será da igreja agora? Acabou. Não tem mais jeito, não tem mais saída. As pessoas desanimam e Paulo está dizendo, vocês podem dar continuidade sem mim. Eu preciso que vocês se posicionem. A igreja, no dia que nós estamos vivendo hoje, não está diferente da igreja do Paulo, não. Quantas pessoas frustradas, desanimadas, desmotivadas, frias, tá? Entristecida por conta dos acontecimentos e das dificuldades que nos assolam. Vem para a igreja, vem com desejo de morrer.
de desanimar, de desistir. Eu vim mesmo só pela graça. Eu vim porque não tinha outro jeito, não tinha saída, mas eu sei que nada vai mudar mesmo. Só vive falando derrota, só vive no pessimismo, no negativismo. E onde é que nós estamos colocando a ação soberana de Deus? É por isso que a igreja tem deixado de orar. Tem deixado que o desânimo, as frustrações falem mais alto, tá? Buscar o Senhor, se relacionar com Ele, as suas forças têm sido completamente roubadas, a sua fé tem sido minada, ao ponto de não acreditarem naquilo que Deus pode fazer. O inimigo, ele fica cirandando, ao ponto do povo chegar já na igreja desanimado, bombardeado, e não acreditar. O culto está maravilhoso, Deus está agindo, tem alguém profetizando, está dizendo lá na frente, você vai vencer, toma posse. Vou não, nem recebo, não vai acontecer. O inimigo, ele tem nos minado ao ponto de fazer com que o povo não acredite mais que Deus, ele pode fazer. E não há impossível para o Deus que você serve. E Paulo, sabendo de tudo isso, ele está revertendo a situação e está dizendo para o povo, não tem outra maneira de vocês vencerem essa situação. Não tem outra maneira de vocês, aleluia, suportarem as tribulações. Não tem outra maneira de vocês reverterem e terem a história mudada. E é por esta causa que eu me coloco de joelho. Eu vou me colocar de joelho para não permitir que a minha fé seja minada. Para não permitir que o inimigo se irande, para que o inimigo, ele trabalhe tanto na minha mente como no meu coração, quanto as flechas que ele lança 24 horas me atinge a ponto, aleluia, de eu receber aquele impacto. Pelo contrário, eu me coloco de joelhos para pedir a Deus uma blindagem espiritual, para que tudo aquilo que vinha em minha direção caia por terra. Um soldado, ele não pode estar vulnerável na guerra. Paulo está dizendo, a única forma da igreja conseguir uma blindagem espiritual, aleluia, não ser vulnerável, é através da oração. Por esta causa eu me ponho de joelhos, aleluia, para não permitir que eu esteja me vitimizando, sendo atingido a todo momento, aleluia, para que eu não seja crente, aleluia, cheio do mimimi, imaturo. Pelo contrário, amadureça a minha fé e não seja atingido. Ele está dizendo, por esta causa eu me coloco de joelho. E Deus, sabendo de todas estas coisas, de tudo que você tem passado, está dizendo para você, não entregue os pontos. Não se curve diante das circunstâncias. Por esta causa hoje, por aquilo que você precisa, se coloque diante de joelho. A batalha está travada, mas se reverencie, se humilhe na presença do Senhor, que pode reverter o cenário. Se é para, aleluia, se prostrar, se prostre diante de Deus, é o mesmo esforço. Você quer ver? Entre desistir e continuar, existe o mesmo esforço. É o mesmo esforço. Então, se você vai ter que fazer esforço para poder parar, faça esforço para poder continuar. Deus está dizendo, se prostra, mas se prostra em minha presença. Insista. Aleluia, se coloque diante, aleluia, da minha presença. Entende uma coisa, a maior conquista da sua vida vai ser de cara no pó, vai ser de joelho dobrado diante do Senhor. Lamentações capítulo 3, versículo 29, Jeremias vai dizer ao povo, põe a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Você pode até dizer, Deus, eu estou esperando há tanto tempo, mas Deus está dizendo hoje, não deixe que a espera, não deixe que a circunstância mate a tua esperança. Coloque a boca no pó enquanto há tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 37, porque ainda é um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, não tardará. No versículo 38 diz, todavia o justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem nele prazer. É de joelho no chão, dobrado. Reage. Reage como igreja, reage como servo de Deus. Quando eu vejo Neemias trabalhando para a reconstrução do muro, Satanás trabalhando de tudo quanto é jeito, usando liderança para poder paralisar, fazer com que ele se escondesse da igreja. Só que ele diz assim, não vou parar, se eu tiver que morrer, vou morrer fazendo a obra porque eu tenho um propósito.
Eu tenho uma missão, eu vou terminar a obra que me foi confiada. E o povo estava desmotivado porque Sambalate, Tobias e aleluia, os outros estavam trabalhando para fazer com que ele ficasse paralisado. E aí o povo desmotiva. Você sabe o que ele vai dizer para o povo, para animar o povo? Se você não quer fazer por você, faça pela tua família. Você ama a sua família? Você ama teus filhos? Você ama teu marido? Você ama tua esposa? Aleluia. Então faça por eles. Lute por aquilo que você ama. E a Bíblia diz que eles ficaram fortalecidos por aquela palavra. E foi tão forte, Norma, que a Bíblia diz que uma parte protegia, a outra parte trabalhava. E chegou um momento que uma mão estava lá trabalhando, enquanto a outra mão estava ali, ó, na espada, preparada para o combate. Eles tanto estavam preparados para trabalhar, quanto preparados para guerrear. E eu quero saber de você nessa noite. Reaja. Como é que você está fazendo? Como é que você está lidando, reagindo diante a afronta, diante as circunstâncias, dificuldades? O capítulo 14, verso 7 ao 9, diz assim: porque a esperança, em Jó, capítulo 14, versículo 7 ao 9. Aleluia. Jó, ele vai liberar uma palavra profética, uma palavra para o nosso coração que diz: porque a esperança é para uma árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão seus frutos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dar ramos como a planta nova. Se você colocar seu joelho hoje diante da presença do Senhor, sua cara no pó, eu te garanto que a circunstância ela pode estar difícil, mas Deus ele vai reverter e mudar esse cenário. Este Deus é o Deus que é capaz de fazer com que uma planta que está morta, lá em cima, ninguém está vendo a raiz, Norma, mas por cima da terra está tudo morta. E alguém está olhando para o que está vendo e está dizendo: morreu, acabou, não tem mais jeito, não há esperança. E Deus está dizendo: eu sou Deus que dou jeito. Aleluia, porque a raiz está firmada em mim e eu faço brotar o cheiro das águas, eu faço milagre. Se coloca, aleluia, de joelho hoje pela sua casa. Medite, aleluia, haverá manifestação de Deus sobre a sua vida e você será visitado por Deus como nunca foi visitado antes. A manifestação primeira da sua glória. Aleluia. A segunda manifestação, Norma, ser fortalecido com poder mediante o seu espírito. Terceira manifestação, Cristo habitará no teu coração pela fé. Aleluia. Quarto, você será arraigado e alicerçado em amor. Quinta manifestação, você vai compreender a largura, o comprimento e a profundidade. Deus está dizendo na sexta manifestação: se você colocar seu joelho no chão, você vai conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. E a sétima, mais importante, será tomado pela plenitude de Deus. Deus está falando com você hoje. Você vai ver Deus agindo sobre as vossas causas, em toda a sua completude e totalidade. O que Deus ele quer fazer na tua vida é algo pleno. É perfeita a obra que Deus ele quer realizar, porque tudo aquilo que Deus faz é perfeito e agradável. Não vai ser pela metade. Deus ele não é Deus de começar a obra aqui, desistir, largar pela metade. Ele não para até que ele tenha terminado a boa obra que ele começou. Deus ele quer operar na tua vida, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder em que nós opera. O que você está fazendo com o poder de Deus, com a presença dele? Deus vai operar na sua vida com grande poder, mas eu entrego os pontos. A palavra de Deus para você hoje que veio aqui é: reaja. Salmo 118, versículo 17 diz: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Você precisa ter essa fé. Você precisa exercer essa fé. Aleluia, de acreditar que o propósito de Deus, o projeto de Deus não vai acabar enquanto não ter sido concretizado. Que fé é essa, Norma? De dizer: eu não vou morrer enquanto eu não ver as promessas que foram da parte de Deus concretizadas na minha vida. Eu vou viver para, aleluia, eu vou viver para ver, aleluia, a obra do Senhor.
Eu vou viver para ver a promessa dele se realizar. Você precisa exercer essa fé. Por isso, se coloque de joelhos diante da presença de Deus. Eu te convido a se colocar de pé. Essa é a palavra que Deus, Ele colocou no meu coração para ser ministrada. Eu não tinha nem preparado, né? Mas Deus é lindo. Eu estava lá em casa e eu disse, não, estou tão cansada. Deus disse assim, vai. Nós precisamos exercer a nossa fé. Nós não podemos deixar que cansaço, dificuldade, outras coisas paralise a gente no ponto de você trocar a obra do Senhor por um cansaço. É normal a gente cansar. Mas estar na presença do Senhor, Ele diz assim que os cansados, Ele renova as nossas forças. E às vezes, por causa do cansaço, era para você receber uma vitória lá no culto. E aí você deixou de ir por causa do cansaço e não recebeu. Quantas das vezes eu já fui para a igreja passando mal, ruim mesmo de sair carregada. E voltei renovada, curada para a glória de Deus. Eu disse, Deus, se eu imaginar, já pensou, você fica em casa, você perde uma bênção. Você perde uma bênção. Eu quero terminar te contando algo que eu ouvi hoje, que foi muito interessante. Para sua reflexão, e a gente já vai orar. Se colocar de joelho. A Bíblia diz uma reflexão que eu ouvi hoje, que diz que um rei, ele pega e coloca uma grande pedra, bem no caminho que dava acesso à rua principal. E muitas pessoas passando por aquela rua, começaram a questionar, começaram a reclamar, começaram a murmurar, dizendo que rei folgado, não cuida da cidade, a cidade está um caos, olha o tamanho da pedra aí, que foi colocado, impedindo o acesso. E a Bíblia diz que no decorrer do dia, várias pessoas, a Bíblia não, essa história ilustra que várias pessoas passaram nessa estrada e durante o dia reclamaram, murmuraram, falaram muita coisa. Mas no final do dia, uma pessoa muito cansada, um camponês trazendo consigo uma carroça, essa carroça estava muito carregada. Mesmo cansado, vindo do trabalho, após um dia escaldante, muito cansado, ele vê aquela pedra, ao invés de reclamar, murmurar, ele faz todo o esforço que ele pode e tira a pedra do caminho. E quando ele tira aquela pedra do caminho, lá embaixo tinha um bilhete e muito dinheiro. Aquele camponês nunca mais precisou trabalhar. E a reflexão que nós temos é que muitas das vezes, ao invés de nós tirarmos as pedras, que quer impedir eu e você de alcançar a vitória, nós não tiramos. A gente fica reclamando, murmurando, se queixando. E aí Deus está dizendo, tira a pedra. Você lembra de Lázaro? Jesus, ele ressuscita Lázaro, mas em nenhum momento ele remove a pedra. Deus, ele não vai remover da tua vida aquilo que você precisa reagir e tirar. Ao invés de reclamar e murmurar tanto, começa a reagir, toma uma posição. É para me orar, Jesus, então eu vou orar. É para me descer mais? Eu vou descer. É para me renunciar. Você sabe essa insônia que está te dando aí? Que às vezes você não consegue dormir, é Deus te incomodando e dizendo, vai orar. Vai buscar a minha presença. Eu conheço pessoas que tomam remédio e não conseguem dormir. Eu disse, você orou? Não orei. Eu conheço pessoas que dizem, que eu estou com insônia. Eu disse, faz uma campanha, começa a ler a Bíblia. O sono voltou, ligeiro. Deus está chamando a nossa atenção. Você pede um sinal para Deus, Deus está dando um sinal. Será que você está atento à voz do Senhor? Será que você está atento aos sinais que Deus está te dando? Então fique com essa reflexão, igreja. A pedra que você precisa tirar, Deus não vai tirar por você. Para de reclamar e começa a pagar o preço. Amém? Vamos orar?